Tô trazendo mais esse vídeo aqui sobre a API C da linguagem Lua. Nesse vídeo aqui específico, eu quero falar um pouco mais sobre o tipo user data da linguagem Lua. Eu cheguei a comentar um pouco sobre nos vídeos passados, principalmente eu acho que no vídeo sobre introdução à linguagem Lua, eu comentei sobre, mas falei que não ia abordar exatamente por conta de que esses tipos eles não são manipuláveis nativamente na linguagem Lua em si, né? Tipo, eu não consigo criar um user data a partir da linguagem Lua, eu preciso utilizar isso a partir da linguagem C. A mesma coisa que a gente vai ver para o outro tipo, que é o Light User Data, né? Inclusive, é importante fazer essa distinção aqui logo, né? Que existem dois tipos, tem o Light User Data e o User Data. O Light User Data, a grande diferença é que ele é um ponteiro, ele é uma referência para um ponteiro aqui que eu, por exemplo, criei com malloc, né, sei lá, 10 bytes aqui. E ele eu consigo passar para a linguagem Lua e aí eu a única coisa que eu vou ter disponível lá é a variável em si que eu não posso fazer nada muito mais do que printar ela. Então, ela serve mais para a gente poder fazer isso, tipo, conseguir uma referência de algum dado que a gente já tem alocado do nosso lado, né? Com malloc, com calloc, enfim, seja lá o que for, mas enfim, alocado uma, uma, uma variável alocada do nosso lado, né, de C. E o user data é também um tipo ponteiro, né, alocado, só que a diferença é que ele é manipulado, ou melhor, gerenciado pela linguagem Lua. Você cria ele a partir dessa função aqui, o Lua underline new user data. E aí a diferença é que isso, com esse tipo de variável aqui, você vai poder atribuir metatabelas a elas. Então, tipo, todas aquelas propriedades que a gente viu de metatabelas, que a gente aplicou a tabelas, né? Os meta-eventos, que chama. Então, a gente tem o index, o new index, tem os métodos call, né? Enfim, isso aqui eu vou ir explicando com mais calma. Mas é só para dar essa noção inicial mesmo de que tipo tem essa diferenciação entre esses dois tipos. Mas aí vamos ver com calma. Bom, para começar eu vou criar aqui o meu contexto, né, minha máquina virtual, fechar. Aqui eu fiz um makefile bem simprão. Só recebe aqui o compilador e faz o que a gente estava fazendo no vídeo passado, né, utilizando isso aqui. Isso aqui é basicamente, enfim, não vou me aprofundar, mas é alguns símbolos do Makefile que permitem a gente pegar esses valores aqui de cima. E aí, se eu rodar isso aqui no Vim, ele já compila direto e deu bom? Acho que deu. Ah, tá ali, meu programa. E aí posso rodar isso aqui. Não vai aparecer nada porque eu não tenho nada. Aí vamos começar. Eu vou fazer o OpenLibs, né? Como eu falei no vídeo passado, isso aqui é muito importante, senão a máquina virtual não vai abrir as bibliotecas padrão. E aí aqui, eu acho que eu vou botar para carregar um script. É mais fácil eu trabalhar no script separado. Fazer um do file main.lua. E vamos criar aqui o main.lua. Main.lua. Deixa eu só dar um deixar isso aqui dar um vsplit. Ah, pronto. E aí aqui eu vou... Deixa eu pensar, acho que eu vou associar o ponteiro a uma variável global, só para mostrar aqui. Vou botar assim.
Daí aqui eu posso... Deixa eu logo testar, ver se ele roda isso aqui. Tá, pronto, perfeito. Vou botar para printar aqui o A também pra gente ver. Não precisa compilar. Enfim, aí aqui eu vou criar uma variável normal aqui com o malloc. Vou alocar aqui dois inteiros. Um array de dois inteiros. E... tá. stdlib. E aí eu vou passar isso aqui para o topo da minha stack. No vídeo passado eu abordei, né, sobre a máquina virtual Lua, sobre como é que funciona a operação aqui de manipulação da pilha. E aí mostrei algumas funções, né, de push string, push number. E aqui é essa função que a gente usa para manipular o que a gente chama de light user data, como eu comentei. Basicamente o que dá para fazer com isso aqui, eu acho que é só puxar e popar da stack. Não tem muito segredo não. É diferente do user data, que já eu abordo mais sobre. Mas aqui eu vou associar, vou setar isso aqui como uma variável global, vou chamar de myPointer. E com isso aqui eu consigo rodar e ó, ele já vai me entregar aqui, dizer que é um user data, né? Em Lua você não vai ter diferenciação assim explícita do nome aqui. O light user data e user data ambos vão ser user data normalmente. Inclusive deixa eu ver aqui o assim, não é type só. Eu quero ver se o type também é o mesmo, não tenho essa certeza. Aqui só precisa do prog. Ele identifica como user data. Essa diferenciação só vai acontecer aqui a nível de C. E aí aqui, como eu falei, assim, eu não vou ter nenhuma forma de manipulação dessa string a partir da linguagem Lua. Então não posso, por exemplo, pegar os valores a partir dos campos, por exemplo, né? Como eu estou criando ali um array de 2 ints, eu não posso fazer isso. Eu não salvei, eu acho. Que isso aqui acho que dá um erro. Oxe, não deu. Tá, ok, enfim. Também não printou nada. Mas é estranho. Acho que era para acusar pelo menos um erro. Não, enfim. Não, calma, não tá printando. Ah tá, eu acho que eu não tô tratando o erro, aí talvez ele não printa erro. É isso mesmo, ele tá dando erro aqui, mas não tá aparecendo. Mas enfim, assim, a gente não vai ter nenhum nível de manipulação aqui, né? Como dá pra ver. E aí, isso aqui é útil basicamente só pra, sei lá, eu quero criar uma função aqui para manipular isso. Por exemplo, botar um set value, né? Vou criar uma função Lua aqui. E aí aqui eu vou receber o
user data. E aqui eu vou somar os dois valores. Não, minto. Vou receber o user data, vou receber um index. Vou dar um check number aqui. Check integer 2 e um valor inteiro também. E aí eu seto isso aqui. Vou botar isso aqui como global também. Aí vou dar um lua push c function set value e vou dar um set global aqui. Set value. E também vou printar a soma dos dois valores contidos no meu array. E retornar 1 porque eu quero retornar o valor e recebo a mesma coisa. Vou até copiar aqui. E aqui eu posso fazer um push integer com o meu resultado final, que vai ser A0 mais A1. Aqui a mesma coisa, eu vou print sum. Pronto. Com isso aqui eu posso manipular meu ponteiro. Então posso, por exemplo, dar um set value aqui, passar o ponteiro, né, o index 0 e setar um valor 90. Mesma coisa para o index 1, A1 e botar 30. Eu posso... eu botei print sum ali, mas não tá printando, né? Tá só somando. Mas eu posso dar aqui um print sum. E quando eu executo isso, ele me printa o valor certinho, 120. E posso alterar, botar 70 e ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, funciona nesse sentido aqui. Obviamente aqui o exemplo é bem simples, não faz muito sentido talvez usar isso dessa maneira aqui, né? Mas assim, para integrar um projeto já estruturado dessa maneira aqui, que tem as estruturas de malloc e tudo mais, é bem interessante isso aqui. Exatamente para a gente criar uma API, né, de compatibilidade de conversação. Agora, quando a gente já está montando a estrutura desde o começo, ou sei lá, ou a estrutura que a gente está fazendo a API, né, para integrar no nosso programa, ela também vai ter alguns tipos próprios e tudo mais. Talvez valha mais a pena usar um user data. Vou mostrar aqui, que é o que eu quero mostrar agora. Aqui light user data e aqui um user data. Como eu falei, a diferença é que o user data ele vai ser gerenciado pela própria máquina virtual da linguagem Lua. Inclusive, ela também... um ponto importante, né? Quando você dá um malloc, você é responsável por liberar esse ponteiro também, né? Você tem que liberar o espaço de memória. Aqui a diferença é exatamente essa. Você não precisa se preocupar com liberar o espaço aqui. A máquina virtual Lua já vai fazer esse gerenciamento e vai usar o Garbage Collector para controlar isso aqui também. Então, se eu der um new user data, mesma coisa aqui, um size of int. Opa.
saber aqui e int. Isso aqui é gerenciado pela própria linguagem Lua. E aí aqui tem um outro ponto interessante. Eu não preciso fazer um push. Quando eu chamo new user data, ele automaticamente já vai puxar o valor do ponteiro para o topo da minha stack. Só que esse é um ponto importante também. Em nenhum momento eu consigo puxar, como é que eu digo, diretamente, né, aqui explicitamente o user data comum. Não existe uma função push user data. Isso aqui é só para o light user data. O new user data você tem que manter essa referência aqui a alguma tabela, Lua, né? Nem que seja o global, porque senão o Garbage Collector vai identificar que isso aqui não tem nenhuma referência e vai destruir. Então aqui eu preciso imediatamente guardar dentro de algum... Aqui eu vou, sei lá, guardar dentro de um global, né? UserDT. Porque se eu só fizer isso aqui e chamar direto um script e não salvar ou não utilizar isso aqui de nenhuma maneira posteriormente, né, pegando da stack, como eu falei, isso aqui você vai acabar perdendo a referência por conta do Garbage Collector. Então aqui no caso, com isso eu já tenho o user data funcionando também, como eu falei, né, não tem nada muito explícito aqui que identifica a diferença de um light user data para um user data completo, né, que chama o user data. Agora, o que é interessante disso aqui foi como eu falei, é possível a gente associar metatabelas a esse valor aqui. Então, como eu tinha falado, se no MyPointer ali normalmente eu não consigo fazer isso, no user data eu posso programar um jeito de que isso seja possível usando exatamente as metatabelas, que foi um assunto que eu abordei um pouco nos vídeos anteriores, né? E aí, da mesma forma que a gente utiliza aqueles metamétodos para editar as funcionalidades padrão da nossa tabela, a gente usa elas para modificar alguns comportamentos padrões do user data também. Como no caso aqui, a gente quer atribuir uma maneira de pegar valores a partir do index. Então, eu vou criar aqui um exemplo rapidinho. Mas, por exemplo, tem aquele... Se por um lado eu tenho esse setValue aqui, eu vou criar um getValue. Lua state turn on. Aqui eu vou checar o... Checar não, né? Mas eu vou só passar direto. Confiar que a pessoa está passando um user data. Que caso contrário, se não for user data aqui, ele retorna nulo, né? Então, aqui, por exemplo, já explodiria nosso programa. E aí eu vou pegar o index, aqui sim eu vou checar um que é inteiro. Porque existe uma função de check user data também. Check udata. Que você passa aqui o máquina virtual, o argumento, e aqui você passa o nome da metatabela. E aí daqui a pouco eu mostro um pouco sobre isso aqui, que são funções próprias da biblioteca auxiliar da linguagem Lua. Por enquanto vamos deixar assim. E aí aqui eu vou puxar o número inteiro, no caso. A index. Pronto. Dessa forma aqui, eu consigo pegar o valor. Aqui, deixa eu printar. Deixa eu, na real, colocar aqui antes.
Get value, get value. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. A0. Oh, cacete. E get value A1. Isso aqui deve printar os dois valores. Isso, 70-30. Porém, eu consigo, como eu falei, eu consigo associar uma metatabela a meu user data. Então eu posso, por exemplo, criar uma nova tabela aqui para ser a minha metatabela. Eu consigo adicionar aqui vou dar um push c function no meu get value e vou adicionar como campo -2, vou adicionar como campo index da minha tabela. E aí eu posso usar essa metatabela. Eu acho que é assim. Calma, agora eu fiquei na dúvida. Esqueci agora como é que faz para associar uma metatabela. Lua underline set metatable. Que eu não lembro agora se eu chamo. Se esse objeto index aqui é o valor da tabela ou do user data que eu quero associar. Ou se é o campo da metatabela. Ou seja, esse aqui eu teria que criar o user data depois, sei lá. Bom, deixa eu ver aqui. Oxe, cadê? Lua underline set meta table. Lua, ô cacete. Lua underline. Não pega. Também vou inventar cada coisa. Não é isso que eu quero. Porque aqui é tudo da API Lua, eu quero da API C. OpenLibs. Não. Aqui, set metatable, mas é o LuaL set metatable. Bom, eu tive que parar um pouco para tentar entender aqui o que estava acontecendo de problema. E eu realmente não consegui fazer funcionar o Lua set metatable com o user data. Não sei se é algo que nem é possível, não sei. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, porque realmente eu só uso desse outro jeito aqui. Então, como funciona, eu já testei aqui, funcionou, eu vou pular logo para essa etapa aqui, porque é o modo mais comum também de você ver a galera usando por aí. Mas enfim, basicamente o que rola aqui é que a gente vai criar uma tabela que vai ser usada como metatabela, só que diferente de eu criar aqui uma tabela normalmente, né? Essa metatabela aqui, ela já vai ter um nome e ela vai ficar salva na minha tabela de registro da linguagem Lua, né? Que é usada só basicamente internamente aqui da linguagem C. Você pode até, enfim, né, disponibilizar aqui para ser acessível
por parte da linguagem Lua, né, do lado do script, mas enfim, isso aqui é mais usado realmente para coisas internas da linguagem, como isso aqui, por exemplo, registrar um tipo personalizado. Daí aqui eu criei uma nova metatabela que eu vou chamar de myData, e aí aqui eu vou estar associando, ó, no campo index dela o getValue, minha função que eu criei aqui em cima. E aí com isso aqui eu basicamente só faço, ó, criar um novo userData e setar aqui essa metatabela como metatabela do meu userData, passando o nome. Aqui não tem muito mistério. Aí aqui é tipo a partir disso aqui que a gente vai criar, enfim, as diversas, pode disponibilizar diversas classes do nosso jogo, sei lá, uma classe textura que a gente tiver aí, mas enfim. Aí aqui eu estou fazendo a mesma coisa, setei a metatabela e aqui estou setando como uma variável global esse meu userData aqui. Daí com isso aqui, eu já vou ter, ó, o programa rodando. Ele muda aqui, ó, o nome baseado aqui no nome que eu passo nesse meu new meta table. Então ele já modifica aqui também, ó, não é mais só o userdata. Isso aqui não é todas as versões do Lua da Lua que suportam. Eu acho que é na 5.3 e 5.4 que eles introduziram o underline name. Eu acho, não sei se é na 5.2, mas eu tenho certeza que é 5.1 não. Isso aqui, você fazendo isso aqui, ele vai continuar mostrando só o userdata aqui. Se você quiser que mostre desse jeito, você vai ter que personalizar utilizando o método toString. Mas é isso. Daí aqui eu consigo, ó, acessar os campos. Aqui tá 0, mas deixa eu... Posso dar um set value aqui, ó, no meu userDT, que ele funciona também. Fazer um 0,70 também, ficar igual. Isso aqui, cadê? Não printou 70. Ah, porque é 1. Vou botar aqui o 0. Pronto, aqui ó, ele printa 70. Vou fazer a mesma coisa com o userDT campo 1. Vou botar aqui 1 e 30. E aqui ó, ele printa a mesma coisa. 70, 30 e aqui eu vou botar a mesma coisa ali também, o print sum. Aqui no caso, não, vou botar print sum mesmo, tá de boa. Salvei não. Pronto, aqui ó, mesmo resultado. E aí aqui eu posso aplicar esse set value aqui também para eu utilizar com atribuição direta. Então, por exemplo, se eu quiser alterar aqui o valor do campo 0, setar aqui 70 direto, isso é possível também. É só eu implementar aqui o set value como new index. Deixa eu só mostrar aqui como aqui é o padrão, né, novamente. Mas o new index, o metamétodo new index, ele recebe uma função que ela vai esperar exatamente esses argumentos aqui. Tipo, vai esperar um userdata, né, ou uma tabela, no caso. Mas aqui a gente vai estar usando o userdata. Aqui ele vai estar esperando não necessariamente um index, né? Aqui, não, no caso não um index, né? Mas um inteiro index, um index inteiro. Aqui pode ser qualquer tipo, né? Lua, como eu já abordei em outros vídeos, aqui Lua suporta diversos tipos de chaves. Inclusive, posso passar o próprio userdata como chave. Dá para fazer umas doideiras assim. Mas aqui eu vou estar sempre seguindo esse mesmo padrão, né? Vou estar passando aqui um index inteiro e o valor também vai ser um inteiro, porque é baseado no meu tipo, né? Que é um array de inteiros. E aí o new index ele vai esperar isso aqui, o valor da chave e o valor que eu quero atribuir também, né? Pode ser qualquer coisa. E aí aqui
utilizando dessa vantagem, eu posso só atribuir isso aqui direto no new index. E ele já deve funcionar porque a função já é escrita também no mesmo formato. Então posso trocar esses dois aqui, ó, por essa atribuição. E ele vai funcionar também do mesmo jeito. Aí isso aqui é bem bacana para fazer diversas coisas, sabe? Com essa camada aqui de compatibilidade, né, entre a API C e a linguagem Lua. Então a gente pode criar uns tipos personalizados bem bacanas. Tipo, se eu quero criar aqui um point, vai ter x e y. E aí eu posso, sei lá, ter aqui um getX que retorna exatamente o x do meu ponto. Aí aqui, ó, com esse check e o data, eu posso testar o tipo aqui do argumento. Então, por exemplo, eu poderia trocar aqui e aqui exatamente para esse check e o data também, passando meu myData como parâmetro, né, como nome da minha metatabela. Só que é bem da hora para exatamente checar tipo mesmo de user data, coisa que não é possível com o Lite user data. Porém, aqui a gente também teria um problema se a gente quiser que essas funções elas sejam compatíveis com ambos Lite user data e user data. Porque se eu fizer esse check aqui, ele deixa de ser compatível com o user data normal, com Lite user data. Eu não poderia mais usar assim. E aí, eu sei lá, teria que escrever duas funções separadas para isso, enfim, ou fazer alguns testes a mais aqui, de tipo, posso checar primeiro se é um tipo específico, porque eu tenho isso aqui também. Eu posso fazer um LuaL teste o data. Mesma coisa, eu só passo o parâmetro aqui, né, do argumento, a posição e o tipo. E aí isso aqui ele basicamente, né, se o check ele dispara erro, caso seja valor incompatível, aqui ele basicamente só vai testar e retornar nulo se não for do tipo myData. Daí eu poderia fazer o segundo teste de tipo, myData é igual a null, então tu pega só sei lá, se b é igual a null e lua type é igual a, e aqui você pode fazer essa diferenciação, aqui sim você tem. E aí é um light user data, eu posso pegar direto, como eu estou fazendo ali em cima. Então é isso, assim, dá para fazer bastante coisa com isso aí. Daí deixa eu desenvolver essa parada aqui também. Eu vou criar aqui mesma coisa, um new user data, não, new metatable, botar como point. E aí aqui eu vou fazer aquele famoso index igual a self, que eu falei um pouco quando eu estava abordando sobre orientação a objetos na linguagem Lua. Então, eu posso dar um push value comum L-1 e seto ele próprio como campo index da tabela.
Então eu seto a própria tabela como campo index. Daí, com isso, quando eu quiser, por exemplo, adicionar aqui uma função na minha metatabela, getX, é só eu adicionar normalmente na própria metatabela. No caso aqui eu estava usando uma função, né, como index, mas aqui eu vou estar utilizando uma tabela como index. Então o que acontece? Quando eu, sei lá, eu vou ter aqui um pointer, né? Point, ou melhor, um point. E aí, no caso, eu vou estar querendo pegar dessa forma, como um campo string, né? Como a gente viu, isso aqui seria equivalente a gente fazer isso aqui. E passando o próprio point, eu acho. Eu acho que é. Mas é isso. Aí deixa eu botar aqui getX, ou posso utilizar somente o x também. Vou botar aqui -2. E aí, deixa eu ver como é que eu faço. Vou criar aqui um point. Dá um struct point p igual a struct point lua underline new user data size of p. Ô, cacete, p. E aí aqui eu posso dar o set meta table como point e set como global. Point. Vamos ver como é que fica isso aqui. Make. Aqui, ó, já tá printando point. E aí eu posso printar o x, posição x do meu point. E aqui, por exemplo, eu posso só alterar essa função aqui também, né? Posso criar o get e o set, eu posso fazer isso aqui. Meter um point x. Que se eu passar um novo argumento, posso passar aqui como argumento opcional. Passar como um inteiro no segundo argumento. Se não tiver nada, eu retorno o próprio p.x. E aí com isso aqui eu posso... tá, foi mal. Esqueci de mudar embaixo. Point x. Com isso aqui eu tenho não só um get, mas um set também. E aí isso é bem bacana para manipular, para montar, né, uma estrutura, simbolizar, né, o struct dentro da linguagem Lua a partir disso aqui. E aí fora esses dois tem todos aqueles outros metamétodos que eu já comentei nos vídeos passados. Não sei se eu vou achar mais aqui. Creio que não. Mas todos aqueles metamétodos, call, o toString mesmo, o name, que já está sendo utilizado aqui, né, no caso, quando a gente faz um new meta table. Tô voltando aqui 2 dias depois para continuar a gravação e finalizar. Como eu falei, eu acho, né, que eu falei no começo do vídeo, mas tô tentando gravar esses vídeos nos tempos livres, né? Então é bem isso aí mesmo. Mas enfim,
Aqui basicamente foi feita, né, a estrutura. Eu mostrei mais ou menos como é que se cria um user data, um light user data e como é que se manipula eles. Daí agora eu queria só mostrar um exemplozinho simples de uma biblioteca padrão, com onde a gente pode abrir naquele estilo lá, né, com o Lua Open e que vai carregar já as metatabelas relativas a nossos user datas e tal, personalizados. Eu vou criar aqui, deixa eu ver. Eu vou continuar no pointer. Vou criar aqui um pointer.c. Point, não, pointer não. Point.c. Perfeito. Aqui eu vou passar as coisas aqui para esse lado. Deixa eu passar isso aqui tudo. Apesar dali não ser relativo ao pointer. Beleza. Tá, eu vou começar aqui criando uma função LuaOpen. LuaOpen underline point. LuaState. E aqui return 1, porque eu vou retornar a biblioteca. Aqui a minha biblioteca, no caso, vai ser a própria metatabela. Eu vou fazer assim. Então aqui eu vou e crio assim como eu criei aqui no main, né? Aqui no outro lado, na linha 24. Estou fazendo aqui. E aí eu vou reproduzir isso aqui também, né? Para apontar o campo index para a própria metatabela. Com isso aqui eu já vou ter a minha metatabela sendo retornada aqui quando eu fizer aqui, por exemplo, no main um lual underline require f. Deixa eu só ver aqui os argumentos certinhos. Mod name, openf, global. Então, mod name eu posso botar point. Aqui é Lua Open Point, que não vai ter referência por enquanto. Eu não vou botar como global não. Aqui eu posso criar uma referência como externe aqui. Tá, aqui aí ele já vai estar funcionando. Aqui o Lua Open, eu vou deletar. Tá, isso aqui não preciso mais. Deixa eu ver, acho que nada disso aqui. Vou deixar vazio. Não, vazio não. Eu vou só deletar isso aqui por enquanto. Isso aqui isso aqui também, vou deletar por enquanto, não estou mais usando. Aqui também não. Só o Light User Data. Ok. Aqui eu não vou conseguir fazer esse New User Data. Porém, eu vou criar uma função aqui exatamente para instanciar o nosso point. Vou criar nesse formato aqui, mas aí fica no estilo que você quiser criar. E aqui eu movo exatamente essas paradas aqui para dentro. Opa.
Caso você esteja usando C++, é... eu não sei exatamente como é que se manipula o- o- as classes aqui usando esse método, né? Já que isso aqui é usado para alocação. Eu admito que eu não tenho tanta experiência assim com C++ para saber como é que a gente faria para chamar o construtor, né? Por exemplo. Aqui eu me limito a trabalhar com C mesmo, com as alocações normais. Mas enfim, aqui eu vou só tirar esse set global. E é isso aqui basicamente que a gente faz para fazer uma função que cria nosso tipo. E aí eu posso fazer aqui simplesmente, eu pegar como parâmetro, como inteiro opcional, os campos relativos ao x e o y do meu point, do meu tipo point. Então eu posso fazer obter integer para os dois. E aqui eu passo... Podia só também passar aqui direto, né? Não teria problema. Em vez de passar o x e y direto aqui, eu passava toda a função. Mas enfim, ok. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um array de registros. Eu crio isso assim. Esse tipo registro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é um tipo bem simples, ó. Ele recebe uma string com nome e uma cfunction. Isso aqui eu vou usar exatamente para cadastrar as funções que eu quero usar dentro, que eu quero ter dentro dessa minha metatabela. Então aqui, por exemplo, eu posso usar uma função, criar a função com o nome de create e passo a point create. E aí aqui, muito importante, é que sempre a gente tem que terminar a declaração do nosso registro assim, com os campos nulos. Porque ele vai iterar, né? A gente vai passar aqui, ó, esse registro nessa função aqui. Deixa eu ver, só tem que passar o argumento. Não. Então é isso, registro e aqui 0. E aí isso aqui ele vai registrar essas funções aqui, que estão aqui dentro desse registro, na tabela que tiver no topo da minha stack, que no caso vai ser a minha metatabela. Sendo que isso aqui ele vai iterar função por função que está aqui dentro até chegar nesse registro aqui que tem os dois campos nulos. Então por isso que é importante, senão pode acabar dando problema aí de acesso a espaço inválido de memória. Então muito importante se atentar a isso aí. Daí aqui eu vou registrar as funções como que era getX, era pointX. Aqui eu vou criar uma pointY também. Para seguir o padrão eu vou renomear aqui também. Lpoint. E aqui a mesma coisa. L underline point. Opa, point y. Opa. Y. 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 E vamos renomear aqui também. L underline point. L underline point. Pronto. E aí aqui eu não tenho como fazer isso aqui, mas eu posso usar a minha própria variável de criação. Então, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa aqui para o create. E posso simplesmente chamar ele aqui. Posso fazer um lua push cfunction create e um lua call mesmo, normal.
com 0 argumentos e um retorno, que vai ser exatamente a minha metatabela, né, retornada aqui. A minha metatabela não, perdão, meu user data. Aí ele vai retornar aqui desse call e eu seto ele como global. Com isso aqui, bora ver o que eu tenho, se eu consigo. Ah, preciso botar também no makefile aqui para compilar esse arquivo, senão não dá bom. É point.c. Deixa eu ver se vai. Make. Foi. E aí, vamos ver. Main.lua. Tem que remover algumas coisas aqui. Esse myPointer não me serve mais de nada. Esse userData também não. Aqui só o point por enquanto. E aí, ó, funcionando normal, eu posso printar aqui também agora o Y, que ele vai printar numa boa. Ó. E aí é isso, assim, é bem bacana essa parada pra gente, como eu falei, fazer tipos personalizados, para ter essa dinamicidade aqui, né, para trabalhar dentro da linguagem Lua e tal, algo mais próximo ao objeto, né, que está definido em C. Tipo, não tem como fazer isso de maneira automática, né, até onde eu sei, assim, provavelmente tem algumas ferramentas, algumas bibliotecas que ajudam nisso aí, mas assim, se você for trabalhar com C e Lua, assim, não necessariamente só C e Lua, né? C++ e Lua, assim, mas desde que você esteja usando a API padrão, você vai ter que ter esse trabalhinho aqui de fazer umas paradas mais manuais, sabe? Se eu quero acessar o campo X, então eu tenho que explicitamente vir declarar uma função aqui que vai pegar meu X, né? Que vai pegar o setar e retornar ele, criar aqui toda a biblioteca certinha. Então, assim, é mais esse trampozinho que é chato, mas no geral é tipo, é bem simples. Isso é bem bacana. Aí é isso, acho que não tem mais muito o que falar aqui não. Acho que eu vou encerrar o vídeo. E aí eu pretendo fazer mais uns outros vídeos abordando esse assunto. E aí quero mostrar como é que a gente faz para adaptar uma biblioteca já existente. No caso, eu costumo usar bibliotecas para lidar com o gerenciamento de janelas, né, de input, essas coisas, como eu geralmente costumo fazer muito software de computação gráfica, né, eu mexo com jogos, então preciso dessa questão aí. E aí eu quero mostrar como é que a gente consegue fazer isso em Lua, por exemplo, criar a janela, né, usando o SDL, por exemplo, como é que a gente faz para lidar com isso de uma perspectiva, como é que eu digo? Como é que eu faço um wrapper? Não sei como é que se fala isso em inglês ou em português. Mas enfim, de como é que a gente pode sobrescrever nesse sentido, né? Adaptar uma biblioteca já existente usando a API Lua. É isso. Mas é isso aí.